atividades para 2 programas específicos. Um primeiro, a gente escolheu que foi o mais grave nosso, sim, que é aquela questão do conflito com a PCH, com a visitação da cachoeira. Aí a gente pensou nas atividades da seguinte maneira. Uma reunião inicial, né, junto com os parceiros, o vizinho, né, o proprietário vizinho e a empresa, para estabelecimento de normas conjuntas para a utilização da cachoeira, né? Seria uma única reunião específica, não teria gasto nenhum, porque é tudo ali no local mesmo. E aí, semestralmente, a cada semestre, a gente faria reuniões para avaliar o cumprimento e a adequação disso ao longo do tempo. Se está dando certo, se não está dando certo, para a gente reavaliar e ver o que a gente poderia melhorar. E também uma reunião específica com a empresa, que também seria custo zero, para ver como que a empresa, né, concessionária da PCH, poderia estar apoiando a implantação com recurso financeiro do plano de manejo, das ações específicas do plano de manejo, que pode ser um potencial parceiro para a implementação. Aí o segundo programa seria o programa de visitação, que o nosso tem uma grande área de visitação, né? Então, a primeira atividade que a gente pensou, porque como a gente também não conhece tanto assim a nossa área de conservação, seria o fomento ao desenvolvimento de pesquisas com parceiros de universidades, ONGs e tudo mais, principalmente em relação aos seguintes temas: capacidade de carga, manejo de trilhas, recuperação de áreas degradadas e diagnóstico histórico sobre a presença dos muros, do muro de pedra e dos valos, que tem algumas na propriedade. Seria uma ação contínua, tipo assim, não é estanque, faz uma reunião só, ao longo do tempo, né? Quanto mais melhor. Orçamento variável, dependeria, né? Pode ficar até no alojamento, a gente não codificou isso. Teria projetos específicos para cada linha de pesquisa dessa e a fonte de recurso externo, inclusive com parceiros, fundação Boticário, financiamentos diversos, etc. E a segunda atividade, também voltada para a visitação, seria a parceria com as escolas próximas, né, da comunidade, para ações de educação ambiental, utilizando essas informações que viriam da pesquisa também. Também seria ação contínua, considerando que vai dar um lanchinho para as crianças, vai ter uma atração, né, e tal, pelo menos uns R$100 por mês de alimentação, bem baratinho, bem baratinho, mas a gente pode melhorar esse orçamento, com projetos específicos, e aí vai depender das parceiras, né, também, do próprio, né, da própria propriedade, mas os terceiros também. É isso. Prontinho. Aprovado. Está aprovado? Cadê a Lidiane? Devido ao tempo, nosso ficou bem reduzido mesmo. E a gente só abordou nesse primeiro momento, que é o programa de manejo, a área de proteção. A gente foi focado nas áreas onde tem a invasão de gado, né? Então, essa primeira ação é o cercamento das áreas, né, sensíveis à invasão de gado, né? Feita logo no primeiro ano do plano de manejo. Um orçamento previsto, que a gente calculou ali no momento, de R$4.000. Não tem um projeto específico, é uma ação mesmo local e com recurso próprio. O segundo é sinalização, né, porque essas áreas são sensíveis, então merece uma comunicação externa, todos têm que saber que existe essa unidade e saberem o uso dela, que não podem entrar, não pode ter uso de fogo, animais, entrar nessa propriedade. Também é previsto para o primeiro ano isso. Foi previsto um orçamento de R$1.000, não tem um projeto específico também, que é a atividade para ser executada no primeiro ano e recurso próprio. E aí depois a implementação e manutenção de aceros. Nessas áreas também, por causa da questão do fogo, né? E tem a linha do trem, foi previsto isso. E essas ações elas já vêm durante o plano de manejo inteiro, do primeiro ao quinto ano, né? E nas suas revisões também para ver se vai precisar de outras ações. Orçamento R$5.000 ao ano, em média, não tem projeto específico e fonte de recursos também próprio. Foi o que deu para a gente fazer. A gente ia começar a ver parcerias, mas acabou o tempo. Não, ficou excelente. Ficou muito bom. Porque como não dá, a gente tirou aqui, como não tem ainda como fazer
uma previsão de outras ações, a proteção é fundamental. Exatamente, é a prioridade. É a prioridade que deu. Exatamente. A Sandra deu essa orientação porque até ela estava falando, porque os outros, com o tempo, a gente pode ir melhorando, buscando recursos, mas o principal da unidade é garantir a proteção. E onde é que você vai colocar, estou provocando, né? Essas prioridades aí no plano de manejo? É no cronograma de execução, no período. Então vocês vão colocar os 2 primeiros meses para fazer isso, o segundo mês para fazer isso e assim por diante. Tá? Divide os custos também no mesmo. Exatamente. A gente simplificou, colocou em anos só para Não, ficar na hora. excelente. A ideia é exatamente essa, vocês entenderem o que é um plano de manejo e como é que coloca a ação aí dentro. Ficou bem quase igual a casa nossa mesmo, né? O dinheiro que vem é o essencial, a água, a luz ali, a alimentação, depois a gente vê o resto. Bacana. Terceiro grupo. Terceiro e quarto grupo, né? Que juntaram. Foi, cadê? Juntou, né? Juntou, né? Juntou. Bom, a gente Como colocou juntou? aqui programa de visitação, né? Então, para a gente abrir o programa de visitação. E como a gente falou, seria cobrada uma taxa para manutenção da própria trilha. Então, antes a gente teria que estar com tudo pronto para depois ter a visitação, né? Não poderia estar fazendo tudo junto. Então, a primeira atividade seria um estudo de capacidade de carga e capacitação dos guias autorizados a estar levando os visitantes, né? Então, isso seria feito no primeiro semestre, a gente acredita que no prazo de uns 3 meses, com um orçamento de R$ 4.000 de contratação. Teria um projeto específico, aí dentro desse projeto a gente teria lá um termo de referência e tudo que a gente, né, quer dentro desse estudo de capacidade. E a fonte de recursos seria um recurso próprio, porque a gente estaria investindo na propriedade para depois a gente poder ter o retorno, que seria a cobrança da taxa. A manutenção, enquanto, né, são 3 coisas que acontecem ao mesmo, tem início juntos, no primeiro semestre. Então, a manutenção das trilhas, com 3 roçadas, de 6 em 6 meses, uma no período seco e 2 no período chuvoso, por causa do crescimento no período chuvoso, que cresce muito mais. Um orçamento previsto de 5 mil, também com um projeto específico e com recurso próprio. E por fim, o levantamento dos atrativos e suas dificuldades, que também tem as dificuldades, assim, por exemplo, a gente como era íngreme, né? A gente separaria, então, nível 1, nível 2, nível 3. Para o tipo de público específico, porque às vezes não é todo mundo que vai conseguir chegar lá no maciço. Então aí a gente teria que fazer um levantamento desses atrativos ao longo da trilha e separar nessa questão de dificuldades para a gente poder separar certinho os grupos que vão seguir, né, para cada caminhada. Então, começaria também no primeiro semestre e com tudo isso ficaria, acho que em 3 meses mais ou menos, um relatório final, né, com todo esse levantamento dos atrativos e suas dificuldades. Um orçamento de R$3.000 pela consultoria, com um projeto específico também, em termos de referência e tal. E aí a gente poderia, com recurso próprio, e poderia também colocar as universidades junto nesse projeto de levantamento dos atrativos, que seria como uma iniciativa da parte de pesquisa científica dentro da propriedade. Aí, pessoal, Ela não explicou como é que faz a cobrança dessa. Não, é porque é o seguinte, a primeira atividade que eles fizeram foi o seguinte: primeiro, capacidade de suporte, para saber quantas pessoas poderiam ser subindo em cima. Isso daí provavelmente vai ser uma atividade lá na frente, aonde que depois do estudo, eu estou imaginando também, tá? Aonde depois do estudo de capacidade de suporte e depois também de um estudo de viabilidade econômica, é que vai se definir quanto é que vai ser cobrado. Mas tem que ser mais ou menos junto para saber se vai haver compensação. Exatamente. Se Então, vale ou não a pena. Você tem que saber o número de pessoas que vêm, quanto que você vai cobrar, ainda mais que vai ter 3 nós diferentes, não paga uma coisa só, paga paga um tanto, paga mais. Então precisaria haver a compensação, precisaria haver. Exatamente. Eu acho por que isso não pode ser feito muito mais adiante. Teria que ser feito. Não, os 3 seriam simultâneos, simultâneo. O trabalho ali seria simultâneo, é a preparação para depois ver como que vai funcionar Exatamente. tudo isso.
por que é legal esse negócio dos estudos primeiros? Sim. Porque tem muita gente que não faz esses estudos prévios, já começa a implementar, gasta com infraestrutura, gasta um monte de coisa, Mas depois... Foi o que você concordou, que por exemplo, a parte econômica que seria cobrada seria coisa para depois. Não, eu acho que seria assim. Certo? Não, é ao contrário. Esse estudo que vai nos dizer, de acordo com a capacidade de carga, e de acordo com se vai ter 3 ou 2 estágios, que nós vamos fazer o preço em Mas cima antes disso. de começar. Sim. É isso. O estudo é Agora, a exploração, senhora fala. Agora tem casos que, por exemplo, tem RPPM que sem estudo cenário já está recebendo. Já está fazendo as coisas. Aí para tentar se adequar à situação, aí eles começam a fazer capacidade de suporte, faz ao contrário. Entendeu? Então cada caso é um caso, mas... A gente tem uma experiência na região do Planalto Sul, com a RPP Fazenda Lagoa, que a gente recebe grupos de escolas há anos e temos uma taxa. A gente tem uma taxa para a escola pública, temos uma taxa um pouco maior para a escola particular. Mas o nosso plano de manejo está escrito, mas ainda não foi nem encaminhado, porque nós não temos um mapa, o mapa é caríssimo. Então o plano está prontinho sem o mapa. Mas nós temos feito essa cobrança. E no caso dos pesquisadores, a gente, quando eles tinham uma verba para pesquisa, uma bolsa, a gente chegou a cobrar. Mas vários pesquisadores nós oferecemos hospedagem e alimentação e foi assim que nós conseguimos um pouco de pesquisas fantásticas para a RPPM. Nós temos levantamento de aves, levantamento de primatas, temos levantamento de flora, vários levantamentos convidando os pesquisadores para virem lá e dar hospedagem e alimentação. Aí tem que examinar cada caso, porque tem pesquisador que não tem, na bolsa dele, não tem um complemento para a viagem. Então aí a gente oferecia. No caso aqui seria para a parte de visitação, não estaria contemplada essa parte, essas coisas para pesquisa. Pesquisa é uma coisa à parte, né? Aqui seria para a área que vai ser explorada de visitação. Né? Mas a gente cobra essa taxa tendo um monitor. O cara que paga uma taxa tem um monitor para levar na trilha, ele não sai sozinho. Então é aqui também, está previsto. Inclusive isso dá mais segurança para não jogar cigarro, não jogar lixo. O certo é visitar com alguém. Não, uma das normas é não pode subir sem um guia cadastrado na propriedade, né? E capacitado. Para isso, já está previsto também dentro da... Legal. Pessoal, então só fazendo uma revisão rápida aqui, tudo que nós fizemos durante essa oficina, tá? Nessa oficina a gente pôde perceber o que é composto um plano de manejo, tá? Que aí nós fizemos lá as informações gerais, um diagnóstico onde nós caracterizamos a RPPN, a propriedade, a área do entorno, as possibilidades de conectividade. Nós falamos sobre o planejamento, que aí entra tanto o objetivo, como o zoneamento, como os programas. E também falamos dos projetos específicos e os anexos, que a gente não falou aqui, mas os anexos seriam o quê? A portaria de criação, algum estudo complementar, enfim, tudo aquilo que seria pertinente ao plano de manejo, tá? Que poderia estar entrando dentro desses anexos, tá? Então, o principal objetivo dessa oficina foi justamente isso, mostrar para vocês como é a lógica de elaboração de um plano de manejo. Como é que se faz um plano de manejo, tá? E não sei se vocês perceberam, mas essa ficha aí, tanto dos planos de manejo, dos programas de manejo, como do projeto específico, é a mesma que está dentro do roteiro. Então, praticamente, vocês fizeram, a gente olhou todos os itens que está dentro do roteiro metodológico. Entendeu? Fizemos de uma forma prática, uma forma bastante dinâmica, e que eu acho que vocês conseguiram entender realmente toda essa lógica aí, tá certo? Agora tem algumas coisas que é importantíssimo vocês entenderem e saberem antes de encaminhar o plano de manejo. Porque aí eu vou passar a palavra aqui para a Leide Jane, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a questão da aprovação de plano de manejo e como é que o plano de manejo tem que ser encaminhado pelo órgão. Tá? São só algumas observações, gente. O que acontece? Vocês encaminham o plano de manejo para a ponderação de plano de manejo, né? E quando chega lá, a gente faz a atuação do processo, só que eu ainda não faço a análise do plano. Eu encaminho esse processo para o Luciano, que ele vai fazer a verificação de limites. O que tem acontecido muito lá em Brasília? Após a verificação de limites, muitas unidades, o Luciano constata que a área do plano de manejo, informada no plano de manejo, não confere com a área constante no processo de criação da unidade. O processo, o Luciano devolve o processo para a gente entra em contato com o proprietário quando consegue, porque nem sempre a gente consegue,
Estou com planos de manejo de 2007 lá na sede, tentando contato até hoje com o proprietário para que ou encaminhe a correção ou para informá-lo ainda das incoerências. E não consigo. Por quê? Porque na ficha resumo que tem lá no plano de manejo, a pessoa ou não colocou o telefone, ou não colocou e-mail, ou o endereço que está lá não vai correio, não chega correio. Várias correspondências foram devolvidas também por conta disso. Então, prestar muita atenção na ficha resumo, preencher todos os campos da ficha resumo, adicionar e-mail, um e-mail, outro e-mail opcional, entendeu? Telefones, o máximo que vocês puderem, porque a gente tem muita necessidade de entrar em contato e não consegue. Muitas vezes não consegue. Outra questão, o que mais acontece também, incoerência entre diagnóstico e planejamento. Essa turma aqui até que foi boa, não vi muita discrepância, mas tem umas coisas assim bem complicadas que a gente pega lá. Por exemplo, o proprietário encaminhou o plano de manejo, informou no diagnóstico que a área não tem área degradada, não tem área antropizada, mas lá no planejamento ele me cria um programa de recuperação. Vai recuperar o quê? Se ele me informou que a área dele não tem área degradada, onde é que ele vai recuperar? Entendeu? Coisas que ficam soltas. Ou ainda assim, não, lá no diagnóstico ele previu que tem uma área que tem potencial para visitação, aí coloca os pontos